sob medida que convida para um uísque. Tá vendo? Porque essa fase do Ayrton pouca gente conhece, né, Sormani? E o Wagner estava com o Ayrton nesses primeiros passos. Gostei da formalidade. O Wagner conhece. Né? Me chamou de bigode. Isso é formalidade. Dessa transição dele para a Fórmula 1. É legal essa fase. E ele morava em Londres. Que ninguém conhece isso. Ele morou em Isher. Ele morou no subúrbio de Londres e depois mudou para Isher, numa casa perto da... aonde tem aquele hipódromo a corrida mais famosa de turf de jockey. Não vou saber o nome. Eu também não. Mas o grande prêmio mais importante de cavalo da Inglaterra é em Isher. E ele morava assim a 500 metros. E ele foi para lá antes de estrear na Fórmula 1, ele foi para casado, ele casou cedo. Casou porque ele era muito amigo do Chico Serra. E até tem uma história que liga o Chico Serra ao Ayrton e acaba comigo. O Chico falou, olha, se você vai para lá, não vai sozinho. Que você vai pirar, porque não tem nada para fazer. E o pessoal é fechado, tal. Vai casado e tudo bem. Aí ele foi casado com a Lilian, que era uma namoradinha de muito tempo. Isso foi um conselho que ele recebeu, do então. Chico Serra. De ir casado. Talvez ele não tivesse casado se não fosse viajar, não fosse morar fora. Provavelmente não. Mas aí a Lilian era uma amiga, assim, de longa data e foi namoradinha dele de escola. As famílias eram amigas e tudo, né? E nessas o Ayrton foi. Mas aí o foco dele na Fórmula 1, no automobilismo, também não ajudou a manter o casamento. Aí quando eles voltaram, já estava um ambiente meio... Eles, inclusive, chegaram a alugar um apartamento depois do primeiro ano de Europa. Eles alugaram um apartamento na Cantareira que dava para ver do jardim da casa dele, que era uma puta casa, uma casa maravilhosa. Com piscina, com uma garagem enorme. Né? Mas aí a Aline acabou ficando e ele voltou e foi fazer. E o Chico vendeu o carro que ele tinha naquela época, um Alfa Sud, vendeu para o Ayrton. Um Alfa Sud 1500 GT, Sprint, alguma coisa assim. E eu acabei comprando esse carro do Ayrton. E esse carro foi devidamente tomado pela Ferrugem. Você tá brincando? Que o Alfa Sud era um modelo que o governo italiano fez a Alfa construir uma planta, uma fábrica no sul da Itália, para gerar emprego no sul da Itália. Só que o carro, por algum motivo, a siderúrgica que mandava o aço para lá, errou na receita, a ferrugem corroeu. Na Inglaterra você tem um negócio que chama MOT, que é Minister of Transportation, Minister of Transport. Mas a gente fala MOT, que é uma vistoria que você tem que fazer anualmente no teu carro para você poder circular com ele. Pô, no terceiro ano que eu estava com o carro não passava mais do MOT, de tanta ferrugem. E o que acabou acontecendo com esse carro? Eu dei para um cara lá e... Documento você não tem? Eu devo ter guardado em algum lugar, mas nem lembro. Você tem o documento? Compra e venda. Esse aí. Esse documento. Esse documento é legal, hein? Pô, esse é o documento. O proprietário anterior, Ayrton Senna da Silva. Eu tenho foto da minha mãe segurando meu filho no colo, junto do carro. Aí, ó. Tá tem um filme do Ayrton, quando ele foi testar o Williams, que ele foi com esse carro para a pista. Olha que legal. Bem assim. Olha que legal. Era bem legal, foi uma época muito boa. E como é que foi esse passo dele para a Fórmula 1? Você acompanhou, você começa a trabalhar com ele um pouquinho depois? Isso. Foi a maior realização da vida dele, da família? Teve festa quando assinou o contrato? Como é que ou foi um negócio mais sério? Eu tava contente, mas não era o suficiente para ele. Ele não queria simplesmente estar na Fórmula 1. Ele queria ser campeão. Ele queria ser campeão. Mas primeiro tinha que entrar. Como é que foi esse? Mas chegou, foi mais um passo dado. Mas ele já estava olhando para frente, né? Por exemplo, quando a gente estava conversando como é que ele via a corrida, como é que era, como é que fazia a estratégia dele. Falar, pô, eu estou fazendo essa curva aqui, mas já estou pensando naquela outra lá. Como é que eu vou botar o carro aqui para fazer a freada? Ele já tinha ele sempre foi desse jeito. E era um cara que, eu repito, tão compenetrado, que ele achava que vocês que estavam do lado dele sabiam o que ele queria. Porque para ele era uma coisa óbvia. Ele achava que todo mundo sabia o que ele queria e ia entregar e confiava. Ele saía para fazer prova de volta de classificação. Se tivesse um carro mais lento na frente, ele ignorava aquele cara.
No começo deu uns arranca-rabo lá. Mas depois os caras se tocaram, que era a regra do jogo. Ele saía por último, quando estava terminando o treino, e mandava ver. Ele baixava o sapato e vamos embora. Ele era meio folgado, né, com os caras, né? Talvez, não sei se essa é a palavra. O Lauda fala, né, que teve uma ocasião que o Ayrton atrapalhou a volta rápida dele. Depois do treino, o Lauda foi falar com ele, né? Aí Ayrton virou pra ele, foda-se, né? O Lauda era frio pra caramba, calculista, puta cara legal também. Aí, então, no dia seguinte, ou na corrida seguinte, na volta de classificação, ele viu que o Ayrton ia sair, ele saiu e segurou o Ayrton. Aí o Ayrton, depois da corrida, depois do treino, foi lá reclamar com ele, né? Foda-se. E aí os dois começaram a se respeitar mais, né? Porque esses caras, a gente vê essa rivalidade, por exemplo, uma típica do Lauda com o Hunt. Que é do filme lá, inclusive. Né? Esse filme, você assistiu? Eu achei muito legal esse filme. Eu não sei o quanto tem ali de um pouquinho de ficção, talvez. Tem alguns trechos que foram muito adaptados, né? Foram até fora da ordem cronológica. Até, acontece muito isso em filme, né? Do Queen. Acontece bastante. E é até engraçado que o meu filho trabalhou como assistente de produção nesse filme. Ah, é? É. O meu filho trabalha com corrida, depois ele trabalhou também no Rush. Quando os caras vieram me entrevistar para o filme do Ayrton, um indiano que era o diretor, falou, olha, eu não tenho grana para te pagar, mas se eu puder te ajudar alguma coisa. Eu falei, meu filho está estudando cinema e precisa de um estágio. Aí, boa. Tá certo. Já entrou. Esse aqui, hein, aí deu certo e tal. Aí fizeram. Tal. E o Gabriel sempre me ligava, perguntando algumas coisas. Tal. Pô, os caras queriam colocar no Grande Prêmio do Brasil uma placa proibida a entrada de animais. Porque na Inglaterra tem essa placa. Aí meu filho falou, pai, como é que eu traduzo isso aqui, né? Proibido a entrada de animais. Eu falei, cara, esquece, porque isso não existe no Brasil. Né? Aí tiraram, acabou não aparecendo e tal. Mas foi um negócio desse tipo. O Lauda e o Hunt eram rivais. Mas depois se tornaram amigos, a ponto do Lauda emprestar grana pro Hunt. E o Hunt ficou numa merda Era um puta beberrão, né? Ele era um playboyzão, sabe? Vida completamente desregrada, cheirava, fumava, bebia, andava sempre descalço, sabe? Era um personagem. Mas apesar de serem rivais na pista, eles acabaram virando amigos o Lauda dá dura nele para ele voltar. Tanto que depois de um tempo, né, o Hunt virou comentarista da BBC, junto com o Murray Walker, que era outra personagem assim maravilhosa da Fórmula 1.